Vamos nessa sintonia, mentalizando a figura do Mestre Jesus, esse amado irmão que tem como missão nos conduzir ao caminho da evolução moral e espiritual. Vamos sentindo que do alto de nossas casas vai caindo pétalas de rosa. Essas pétalas de rosa são energias benéficas que são emanadas do plano maior e assim vão adentrando em nossos corpos físicos e espirituais, nos equilibrando mentalmente e espiritualmente. E nessa sintonia de paz, de amor, vamos agradecendo ao Pai Criador a oportunidade de estarmos todos reunidos para falarmos em Teu nome. Vamos agradecendo também a oportunidade de estarmos encarnados e temos Jesus Cristo como guia e modelo para todos nós. Vamos agradecendo ao pão de cada dia e à luz que seus emissários nos envia hoje e sempre. Oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. O tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. E para falar sobre esse tema, Bem-aventurados os aflitos, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lembrar de uma lenda que é colocada nesse livro aqui, ó, Libertação, psicografia de Chico Xavier, escrito por André Luiz. É muito interessante sempre estarmos relembrando as obras clássicas, que são as obras de Allan Kardec, e principalmente as psicografias de Chico Xavier, junto com Emmanuel, André Luiz e outros tantos espíritos, que teve como missão nos trazer luz, amparo e carinho para todos nós. E esse livro aqui, Libertação, é trazido a lenda do peixinho vermelho, tá? Eu não vou ler, porque é muito grande e tal, vai demorar bastante. Eu vou procurar contar com as minhas palavras, tá bom? Mas eu recomendo que todos possam ler, que se encontra aqui no livro Libertação, obras de Chico Xavier e André Luiz. Bom, existia em um determinado canto do mundo um lugar em que uma água descia pelas montanhas e chegava até um local que era cercado por ladrilhos azul. Esse ladrilho azul, ele fazia toda a encosta e todo o chão desse pequeno lago, tá? E nesse lago existia uma comunidade de peixes. Essa comunidade de peixes, eles viviam de larvas. Eles comiam larvas, minhocas, né? Aquilo que tinha lá, que caía lá, que estava ali dando bobeira, os peixes iam, se alimentavam daquilo que procriava ali no lago, que a natureza dava para todos eles. Pois bem, e assim os peixes conviviam, com exceção do peixinho vermelho, tá? Esse peixinho vermelho não conseguia se alimentar direito, porque ele era pequeno, frágil, diferente da maioria dos peixes que lá viviam. Então ele tinha que se desdobrar para se alimentar. Então ele vivia com fome. Vivia com fome e vivia em correria. Por quê? Porque já que ele era pequeno e frágil, ele gastava muito mais energia para poder se alimentar, para poder concorrer com os peixes grandes que lá viviam.
Peixes esses que já estavam acostumados a viver naquele ambiente de caça de larvas, de minhocas, de insetos que lá caíam. E esses peixes também estavam muito bem acostumados a dormir em locas. Locas são casas de peixes, tá? São buracos, muito tranquilamente. E esse peixe em vermelho não se adaptava, né? Ele se gastava muito mais energia, ele era repelido pelos demais peixes, e até mesmo quem provavelmente poderia ter sofrido bullying, né? Naquele momento histórico, por ser pequeno e não ser como os outros peixes. Pois bem, esse peixe, exatamente por ser pequeno, por não ter a mesma força que os demais, ele começou a percorrer a maior quantidade de espaço daquele lago ali, cercado por ladrilhos azul. E ali ele foi conhecendo aquela realidade. Ele conseguiu levantar o número de todos os ladrilhos existentes naquele pequeno lago. Ele conseguiu também levantar o número de casas, que é locas de peixe, existentes em todo aquele lago. Sabia onde cada um vivia. E sabia mais ainda, ele sabia o local daquele lago, formado por pedra azul, aonde ele poderia sofrer com chuva e lamaçal. E ele começou a fazer isso exatamente porque ele não conseguia se adaptar àquele mundo, né? Ele precisava correr para poder se alimentar, não se alimentava direito, vivia com fome. Então, uma maneira de entreter a sua mente, de passar o tempo, começou a estudar, procurar conhecer o mundo que ele vivia. E assim ele conheceu o número total de ladrilhos e também o número de casas, e aonde cada casa vivia, e também o local mais interessante para se ficar no lago. Bom, chegou a determinado ponto em que ele descobriu um escoadouro. Escoadouro por onde a água passa e vai embora. Vinha uma água que enchia o lago, mas também tinha o escoadouro. Pois bem, nesse escoadouro, perante aquele escoadouro, ele ficou no dilema. Bom, eu vou, atravesso esse escoadouro, essa pequena grade, e procuro conhecer o mundo que existe depois desse escoadouro, ou fico aqui. Ele, como não tinha muita alternativa, não se adaptava àquele mundo, né? Um mundo onde a maioria dos peixes eram grandes e viviam muito bem, e viviam a persegui-lo, ele vivia meio que fugindo daqueles demais, ele passou por aquele escoadouro com dificuldade. Dificuldade essa que levou até perder parte das suas escamas. Bom, quando ele passou pelo escoadouro, ele foi cair num tipo de um riacho, um pequeno córrego. Esse pequeno córrego ele foi maravilhado, porque ele começou a perceber coisas que existiam ali que não existiam no lago onde ele vivia. Pois ali ele começou a se deparar com árvores gigantescas, começou a se deparar com pontes, começou a se deparar até mesmo com cidades. E daquele córrego ele caiu no rio. E o rio ele ficou mais maravilhado. E foram conhecendo outros tipos de peixe, outras comunidades, que ele foi informando o melhor caminho a ser percorrido, com maior facilidade. Chegou a um ponto em que ele percebeu a existência de outras espécies de animais, e até mesmo o bicho-homem. E ele se deparou com a informação dos outros peixes, viajantes assim como ele, que existia um local que era muito maior do que aquele pequeno rio. Pô, mas peraí, eles são do local lá, do lago, formado de ladrilho azul, foi parar no córrego, ele foi parar no rio. E do rio ele recebeu informações que existiria um mundo muito maior e muito mais interessante. E ele foi. Por que ele foi? Exatamente porque, por ser esguio, por ser ligeiro, por ter flexibilidade, pelo seu instinto de aventura e de conhecimento. Né? Queria conhecer a realidade que lhe cercava a vida. E nessa luta, ele chega ao oceano. E chegando ao oceano, ele se depara com outras formas de vida muito maiores,
né? Outros tipos de peixes, de variadas formas, cores, jeitos, é, vegetais que ele nunca tinha visto, até mesmo fluorescente, né? Quer dizer, que produz luz própria. E isso tudo foi trazendo uma série de informações, uma série de alegria para ele, até que ele se deparou com uma grande baleia. E essa baleia, ele ficou tão deslumbrado com aquele bicho, né? Imagina ele que vivia no lago, né? Ele, para sair daquele lago, teve que passar por escoadouro, perdeu algumas escamas, foi parar num córrego, rio e o mar, e se depara com aquela baleia, que aquela baleia lá, o tamanho dele era tão grande que aquele pequeno lago lá que ele vivia era suficiente apenas para sua alimentação. Então ele ficou boquiaberto, se aproximou tanto que foi engolido pela baleia, porque era sua refeição matinal. Engolido pela baleia, e lá no estômago da baleia, no lugar escuro, ausente de luz, ele entrou em desespero e rezou para o Deus dos peixes, pedindo para que Deus o libertasse daquela situação. Chegou ao ponto em que a baleia começou a se sentir mal e acabou vomitando o peixe. E o peixe, agradecido, foi procurar outros lugares e percebeu que ele caiu em tentação. Ele foi se deparar no Palácio dos Corais. E nesse Palácio dos Corais, ele viu peixes assim como ele, interessados no conhecimento, interessados na vida, e eram ligeiros como ele, inteligentes como ele, adotados de sentimento de paz. E nessa perspectiva, ele se deu conta que existia, que o mar era muito grande e que todas as águas do mundo corriam para o mar, inclusive os lugares mais altos. E aqui o mar, o oceano, ele estava fora do alcance das secas. Poderia haver a maior seca possível, o mar não ia secar, porque toda a água corria para o mar. Todos os rios, todos os lagos, todas as águas corriam para o mar. E nessa perspectiva, ele ficou perplexo, porque ele lembrou do pequeno lago onde ele vivia, de ladrilho azul, e ali ele ficou com dó, com compaixão dos demais irmãos. E perante essa situação, ele se sentiu na vontade de voltar e contar para todos os seus irmãos que lá viviam, para a sua comunidade do lago de ladrilho azul, que existia um mundo muito maior do que eles imaginavam, que era o oceano. E falar das maravilhas por onde o que ele encontrou no caminho. Pois bem, ele foi encorajado pelos seus pares, pelos seus amigos, que se interessavam pelo conhecimento, pela paz. E ele voltou. Voltou pelo rio, voltou pelo córrego, atravessou o escoadouro. Chegando lá, ele imaginava que que a sua falta seria sentida e que as pessoas iriam ficar perplexas com o seu sumiço e iriam também ficar felizes por reencontrá-lo. Só que quando ele chegou lá, nada disso aconteceu. Pelo contrário, as pessoas não ficaram tão felizes assim e nem sentiram a falta dele, para dizer a verdade. E ele, querendo contar as novidades, ele falou assim, não, eu tenho que procurar outras pessoas aqui. Ele foi até o rei. O rei, esse rei dos peixes, no seu alto da sua arrogância, ouvia com desprezo, né? Com certo ar de grandiosidade. Mesmo assim, ele resolveu contar para o rei dos peixes, daquele pequeno lago de ladrilhos azul. E contou toda essa experiência. Pois bem, ele não satisfeito, chamou todos os peixes para que ele espalhasse a notícia. E ele falou
do escoadouro, né, por onde ele teve que passar. Ele falou das maravilhas que encontrou no córrego, no rio, no oceano, o palácio de corais, a grande baleia, falou das árvores, falou das estrelas que ele conseguiu ver nas noites escuras no oceano. E todos ouviram em silêncio e caíram em grande gargalhada, não acreditando nele. Pois bem, e ainda para piorar, o rei dos peixes daquele lago de ladrilhos azul, para provocar maior escárnio, maior satisfação em ver o outro sofrer, foi com ele até lá o escoadouro. Ele falou assim, como que eu posso passar aqui? Você fala para mim emagrecer, fazer dieta, para todos nós que nós iríamos passar, sendo que aqui não passa nem sequer uma pequena barbatana minha. E começou a dar risada. E todos deram risada. E ele, muito triste, voltou para o mesmo caminho. Com o tempo, ele ficou sabendo que aquele lago secou. Mais triste ainda, voltando antes do lago secar, é interessante que tinha lá outros peixes que se falava-se em nome de Deus. E falou, nossa, isso é mentira. Aqui é o centro do mundo. O centro do mundo quer dizer, o lago de ladrilhos azul. Aqui é o centro do mundo. Não existe mundo além do nosso. Isso é uma grande mentira. E isso provocou mais escárnio entre todos, fazendo com que ele voltasse. Ele voltou para o seu caminho e depois ele ficou sabendo que aquele lago de fato secou e todos ali que estavam pereceram na seca. Pois bem, o que tem a ver tudo isso? Né? Bem-aventurados os aflitos. É muito interessante saber que a gente possa sofrer nesse mundo. Porque o sofrimento nos leva a querer crescer, a querer conhecer a vida que nos cerca, o porquê do sofrimento, o porquê de tanta maldade no mundo e o porquê a necessidade de viver naquele mundo daquela mesma forma. Isso provoca a busca do conhecimento material e também espiritual. E é isto que o peixinho, de fato, foi buscar. A busca do conhecimento também material do mundo que nos cercava, para fugir da fome, para fugir do escárnio, mas também ele se deparou com conhecimento espiritual, a vida além do mundo onde ele nasceu, onde ele vivia. Hoje, muitas religiões acham que o mundo é aqui, que aqui é o centro do mundo, e que o homem é o suprassumo da criação de Deus. Pela doutrina espírita, nós sabemos que não somos o suprassumo da criação de Deus. Na verdade, existem outros mundos habitados por espíritos muito mais evoluídos intelectualmente e muito mais moralmente. E que para a gente chegar e ter a capacidade de perceber esse mundo, de compreender esse mundo além do nosso, nós temos que fazer sofrer para buscarmos o conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual. É isso que a doutrina espírita nos proporciona. Ela é um escoadouro estreito que provoca dor, porque nós temos que romper com tudo aquilo que nos faz mal, nos provoca desequilíbrio, para a gente poder alcançar o objetivo, que é a iluminação espiritual. Para chegar lá no grande coral, palácio de corais, e para que um dia possamos lá confraternizar com os demais irmãos e também ajudar o próximo. Essa é a nossa missão. E hoje no mundo aqui, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos em transição para o mundo de regeneração. A maioria da população está muito satisfeita, está feliz, porque tem lá o churrasco no final de semana, às vezes, né? Está comendo bem, toma lá sua cervejinha, nada contra isto, vai para a igreja e acredita que a igreja lá detém todo o conhecimento da realidade e não procura ver o outro, se colocar no outro, desenvolver o principal, que é a empatia,
Porque não é o rótulo religioso que vai de fato nos libertar, mas a capacidade de se preocupar com o outro, a capacidade de ajudar o outro. Isso é o mais importante e fundamental. É isso que essa história vem nos transmitir. Para que possamos alcançar outros mundos, outras coisas que são muito mais interessantes do que esse mundo aqui. Lógico que vivemos esse mundo. Esse mundo é responsável pela nossa vida agora, nesse exato momento, vida material. Mas essa vida material não é o suficiente para todos nós. Nós temos que nos desapegar do mundo material para evoluirmos para a pátria espiritual. Não significa que temos que esperar a morte com alegria e satisfação, mas esperar a morte com serenidade, encarar a morte como um processo natural na vida. Porém, nós temos que viver nessa vida, sim, encarando aqui como um grande hospital e uma grande escola para aperfeiçoamento moral, intelectual de todos nós. E para isto, nós precisamos entender que as satisfações aqui do mundo corpóreo, por mais gostoso que possa ser, não atende o principal objetivo de todos nós. Porque de vez em quando ocorrem coisas que balançam a vida aqui, para a gente perceber que existe um chamado no pátrio espiritual, porque daí nós nos lembramos de Deus. Assim como aconteceu com o peixe vermelho, que foi engolido pela baleia por imprudência, né? Esse mal que nós provocamos também é por imprudência espiritual, pelo orgulho, pela vaidade. E nós temos que exatamente fazer como os peixinhos vermelhos, ter a humildade suficiente para poder entender e tentar buscar o conhecimento da realidade que nos cerca, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. É isto que Deus quer de todos nós, principalmente nesse processo de transição e empatia. O peixinho vermelho que poderia ficar lá no coral no Palácio de Corais, ele pegou e falou, não, eu vou voltar para falar a boa nova para os meus irmãos que estão lá no Lago de Ladrilhos Azul. Para contar para todos eles que existe o escoadouro e que além desse escoadouro existe uma vida. E essa vida é maravilhosa. E nós, espíritas, estamos fazendo isto. Temos que fazer isto. Falar que existe uma vida muito mais. Só que não vamos esperar aplausos dos nossos irmãos. Não vamos esperar ser levado em carro de bombeiro pelos cantos. Pelo contrário, eles estão muito satisfeitos com a vida aqui ainda. Muitos não acordaram, a maioria não acordou ainda para a razão espiritual. Quando eu digo a razão espiritual, não é o rótulo, tá, gente? É a empatia, é o amor ao próximo mesmo. Porque às vezes mesmo nós espíritas, e mesmo esse que vos fala nesse exato momento, também tem esse momento de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que provoca erros. Mas nós temos que lutar contra isto. Porque se a gente não lutar, a gente não passa por escoador. Mas temos que ter humildade, sim, de propor o conhecimento para todos que nos cercam. E entender que o escárnio é um processo natural. E temos que entender também, assim como Chico Xavier, que foi muito maior de qualquer um de nós, ou muito maior que todos nós juntos, ele sofreu escárnio, foi perseguido, mas ele cumpriu a sua tarefa. E nós, pequenos que somos, temos que ter a certeza dos nossos corações, que a nossa parte estamos fazendo, apesar dos pesares. E Jesus, nosso irmão maior, que ama todos nós, assim como Deus ama, ele vai nos ajudar com os nossos erros, os nossos defeitos, vai nos empurrando para frente, para poder empunharmos essa bandeira, que é a bandeira da paz, do amor, que Cristo nos ensina e nos ajuda a compreender a todos os dias, principalmente através da codificação espírita. Então fica aqui com todos vocês essa lição que André Luiz nos traz através da psicografia de Chico Xavier,
num livro chamado Libertação, que eu proponho que vocês leiam, que é muito interessante. Então não podemos perder a fé. Por mais que a vida esteja aqui, nos maltratando, a gente não venha se adaptar de todo aqui, mas vamos lembrar que nós temos a certeza que além desses coadouros existe uma vida. E que a nossa continua a vida. E que a nossa vida aqui, do jeito que nós estamos vivendo, com sacrifícios, com tentações, com situações que muitas vezes nos traz choro, né? Mas vale a pena, porque Jesus está conosco. Fique em paz com Jesus, hoje e sempre em vossos corações. Lembrando, meus amigos, que sábado, das 15 horas às 16h30, eu e a Fabiana estaremos no Centro Espírita Maria de Nazaré, esperando por doações de alimentos, roupas, e também o Lar Mãe Mariana está precisando de Luva M de procedimento. Luva M de procedimentos, tá? Para atendimento aos idosos, para manuseio das coisas dentro do Lar Mãe Mariana. Então contamos com a doação de todos vocês. Roupa também aceitamos, tá? Porque tem muitos irmãos moradores de rua, como também tem muitos irmãos moradores da periferia que não tem roupa nessa época de frio. Aceitamos, contamos com a presença de todos vocês. E mais, não esqueçam que os evangelhos continuam todos os dias da semana, graças a Deus. Fique em paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.